Certamente todos nós estamos esperando um certo tipo de milagre para algum tema de nossa vida. Algum sonho adormecido, a salvação de um ente querido, o livramento de uma situação difícil ou uma notícia que parece irreversível. Seja qual for seu caso, saiba que Jesus é especialista naquilo que nós chamamos de impossível. Você está convidado a experimentar novos milagres de Deus em sua vida. Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui com a gente essa noite. Hoje nós vamos falar ainda sobre a nossa série tão especial, onde estamos falando de experimentar milagres de Deus na nossa vida. E a gente fica feliz de você ter se deslocado da sua casa, saído direto do seu trabalho, ou até mesmo se conectado online com a gente para poder participar desse momento. Eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a sua decisão, a sua escolha, e vai falar com você também, além desses cânticos, desse movimento, destas orações, também através da palavra dele. Hoje eu quero ler com você o texto que está no primeiro livro, ou melhor, no segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 17. Eu quero olhar com você a história de um rei chamado Josafá e convido você a ler comigo. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, que eram os deuses daquelas regiões onde não era judeu o povo. Mas buscou o Deus do seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e também honra. Eu quero fazer uma incursão com você em alguns textos bíblicos aqui e resumir uma história de 4 capítulos passando por alguns versículos-chave. E eu quero mostrar para você a história de Josafá, o grande rei de Israel, conhecido como um rei que chegou mais próximo do coração que Davi tinha, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Josafá, um rei íntegro, um rei sério, um rei temente ao Senhor, que tinha a bênção de Deus. E você viu nesse texto que acabamos de ler, que ele recebeu riquezas e honra, por causa da sua postura e também por causa da sua obediência. Mas o capítulo 18 começa com uma sinalização de um erro. Nem sempre nós estamos totalmente blindados e protegidos de alguns erros e equívocos na nossa jornada. Você sabe do que eu estou falando. Ia tudo muito bem, estava tudo muito correto, suas atitudes estavam alicerçadas na palavra de Deus e na integridade do seu caráter, quando de repente alguma decisão começou a sinalizar um prejuízo. Talvez seja a história de Josafá um retrato falado da sua própria história. Aí nós vamos para o capítulo 18, que começa dizendo assim e sinalizando o erro desse rei. Josafá tinha grande riqueza e honra, lembra? Como termina o capítulo 17? Começa o 18, com riqueza e honra, e aliou-se a Acabe pelos laços de casamento. Ou seja, começou a dar o povo de Israel, ou melhor, do povo de Judá ao povo de Israel para casamento. E Acabe é o rei mais perverso da história de Israel. O rei mais cruel, mais ateu, ou mais hostil. E o Josafá, homem certo, coerente, homem honesto e íntegro, acaba fazendo aliança com esta pessoa. Você sabe o prejuízo de fazer aliança com a maldade. Você sabe o prejuízo de fazer aliança com as trevas. E muitas vezes por ignorância, ou às vezes até mesmo por estupidez, e às vezes até mesmo por teimosia. Aí o que acontece? Dá uma olhada só. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e comitiva dele, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Ele fez um processo de convencimento para Josafá estar junto com ele numa guerra. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, que era o rei bom, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu: sou um como tu. O meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. E aí começa a derrocada, começa a falência deste homem que estava caminhando certo, estava coerente em suas atitudes. Ele vai até a guerra junto com Acabe, o rei perverso, e lá
a guerrilha se estabelece, se intensifica, o Acabe acaba morrendo, e aí o Josafá tem que sair correndo daquele lugar, tem que se refugiar, tem que fugir, quase que ele morre, quase que ele perde a sua vida numa batalha que ele não foi convidado por Deus para estar, que não era dele, fruto de uma atitude impensada e incoerente. E aí o capítulo 19, lembra? 17, Josafá rei bom, que tinha riqueza e honra. 18, Josafá homem bom, que tinha riqueza e honra, mas que se aliancia com Acabe e vai para uma guerra que não é dele, quase morre. E agora olha só o capítulo de número 19, o que o texto bíblico diz. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança para o seu palácio, lá na capital, em Jerusalém, o vidente Jeú, vidente é a palavra para profeta também, tá? O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios, o rei Acabe, rei mau e cruel, a amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Deus trouxe uma palavra ao rei Josafá dizendo: você deveria ter entrado naquela guerra. Em nenhum momento você me consultou. Quando o Acabe o chamou, você simplesmente disse: vamos, estamos juntos. E você não perguntou a mim se eu queria você nessa batalha. Eu queria fazer uma pergunta para você importante. Quantas vezes você entrou na batalha errada? Quantas vezes você entrou na batalha que não era sua? E ela começou a consumir suas energias, começou a consumir seu coração, e de repente você está envolvido em guerra por todo lado que você não deveria estar. Eu lembro um dia que eu fui fazer um aconselhamento conjugal, e minha esposa é testemunha disso, que eu quase precisei de um atendimento médico, quase que precisei de terapia, para poder superar o que eu passei naquele lugar. A selvageria do contato daquele casal, que chegou realmente, que havia de fato bem na minha frente, de violência doméstica. Aquilo me trouxe um trauma, me trouxe um desconforto tão grande, que comecei a carregar isso no meu coração, deitava à noite, lembrava daquelas cenas de violência, lembrava da minha incapacidade de agir naquele momento, e lembrava que eu fui estúpido o suficiente para chegar sem nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de preparo, me tornei vulnerável, deixei com que aquele ambiente pudesse ficar em risco por causa das minhas atitudes. Eu falei: por que eu entrei nessa batalha? E o pior do que isso, por que essa batalha entrou em mim? Porque eu não conseguia sair dela. Deitava com ela na minha mente, acordava com ela no meu coração, e aquilo estava me desgastando emocionalmente. E quando eu vi a postagem da fulana que havia sido agredida pelo seu marido bem na minha frente, no Facebook, os dois juntos como dois pombinhos, eu falei: o que eu estava fazendo nessa batalha? Você também já se sentiu assim? Você também já passou por situações parecidas como essa? Que você foi lá tentar resolver e disse: não, eu posso ser a solução, e saiu de lá com uma batalha interminável, que você está lutando até hoje com ela? Você já entrou em batalhas que não eram suas e que você está desgastando a sua energia, tirando a sua paz, roubando a sua tranquilidade. Você já não é mais a mesma pessoa, já não consegue administrar os seus negócios da mesma maneira, já não consegue ter a mesma sobriedade nas atitudes. Parece que está consumindo você, tudo que você pensa naquela batalha. Gente inocente que entrou numa batalha de Instagram, de ideologia, de posição política. Gente que entrou numa batalha de família. Gente que entrou numa batalha parental, gente que entrou numa batalha que não foi convidada a estar, e está pagando um preço elevado por isso. Quantos de nós não sofremos com essa situação? Josafá é o responsável por sofrer os danos de uma batalha que ele entrou e que ele nunca foi convidado a estar. Mas eu tenho uma boa pergunta para fazer para você. E o que fazer quando essa batalha, ela não é o resultado da minha procura, mas o resultado da escolha dela por mim? E quando não fui eu quem procurei a batalha, mas foi ela quem me encontrou? Você estava fazendo tudo certo, você estava andando corretamente, você estava vivendo de uma maneira pacífica, você entendeu a lição, e foi de fato o que aconteceu com Josafá. Josafá aprendeu a lição: não entro mais em guerra que não é minha, e começou a andar na presença do Senhor, com o seu coração convertido, e buscar ao Senhor de todo o coração. Estava tudo indo bem, ele era obediente, era um homem temente a Deus, não estava entrando em furadas mais, mas acontece que teve um probleminha. Olha só o que acontece no capítulo 20, olha só, 17, rei bom, que tem riquezas e honra,
Capítulo 18, rei bom que tem riquezas e honra, mas que faz decisões erradas. Capítulo 19, rei bom que recebe uma reprimenda e conserta a sua vida, está bem. Agora o capítulo 20, olha o que acontece. Não parece incoerente? Dá uma olhada nisso aqui. Depois disso, depois de Josafá aprender a lição, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Razon Tamar, isto é, em En-Gedi. Talvez você não esteja entendendo a geografia, porque está distante da nossa cultura. Mas, resumindo, Josafá, tem um exército vindo contra você e eles estão a 40 quilômetros de distância. Eles estão ali, basicamente, em Mandaguaçu. Está chegando. E se você tomar cuidado na caminhada, é no máximo um dia. Eles chegarão aqui. Não dá tempo de mobilizar exército, não dá tempo de pedir ajuda, não dá tempo de recorrer a outros recursos. Josafá, não vai dar certo. Você já passou por isso também? Onde as coisas estavam bem no seu casamento, bem na sua vida pessoal. Você disse: estou acertando, estou readequando a minha vida, estou realinhando os meus propósitos, estou andando firme na presença de Deus, estou fazendo minha campanha de oração, de repente vem uma notícia, tum! O exército chegou, o inimigo atacou, e parece que pegou você de uma forma inesperada, despreparada, e você de repente se entra em desespero, dizendo: e agora o que eu faço com isso, com essa informação? É o celular do meu marido que eu peguei e de repente olhei uma coisa, é o celular da minha esposa que me trouxe uma informação que eu não gostava, é o resultado da empresa que trouxe para mim algumas sensações horríveis, é aquele funcionário que está fazendo uma coisa que eu não imaginava, é aquele patrão que trouxe alguma coisa para mim, é aquele relacionamento que me decepcionou e eu jurava que ia ser bom, é aquela pessoa que me traiu. Quantas vezes nós fomos atacados por uma notícia cruel, dolorosa, imediata, que nós não esperávamos, mesmo estando em obediência, integridade e moralmente coerentes? A gente começa a achar culpados. Quem é o culpado? O que eu fiz de errado? Eu conheço muitas pessoas e atendo muitas pessoas que vêm com essa pergunta, e é a pergunta que o Josafá vai fazer. O Josafá faz essa pergunta a Deus. Ele leva, até no capítulo 20, versículo número 3, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele disse: Senhor, de quem é essa batalha, Senhor? De onde está vindo isto? Essa batalha é minha mesmo? Fui eu que entrei? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? A mesma pergunta que talvez você fez essa semana ou entrou carregando seu coração nesse lugar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? Mas eu queria dar uma palavra para você. Que existem batalhas que a sua obediência não pode evitar. Tem batalhas que não dependem da sua obediência, da sua integridade, da sua busca e sinceridade com Jesus, não depende da sua fé sincera, não depende da sua consagração, não depende do seu jejum, não depende da sua vida espiritual. Existem batalhas na nossa vida que simplesmente acontecem. Uma, por causa dos misteriosos planos de Deus, que nós não temos consciência para absorver. Nós já citamos isso em Isaías capítulo 58, há uma palavra que diz que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Isaías 58, 6. Então não dá para entender o que o Senhor está tecendo, o que o Senhor está construindo na nossa vida, são misteriosos. E outro, por causa do pecado. Uma batalha contra o câncer, talvez de alguns produtos pecaminosos que foram colocados na nossa alimentação, por causa de um lucro a qualquer custo de uma empresa irresponsável. E a pessoa hoje luta por causa disso. Pecado. Uma traição que veio, que não é culpa sua, mas do pecado que opera no coração do seu cônjuge. Não é culpa sua. Fica se martirizando, se automutilando emocionalmente. Existem batalhas que vêm na nossa vida, queridos, que não é fruto da nossa desobediência. A gente pode estar certinho, correto, mas não estamos blindados de um mundo que tem pecado e de um Deus que tem desenhos que nós não podemos compreender. O que Deus está fazendo aqui com Josafá? É Deus
Ou fruto do pecado, da violência de um povo inimigo? Nós não conseguimos entender muito bem, mas lendo o texto há um palpite, há uma hipótese de que existe uma violência no exército inimigo, tentando tomar a qualquer custo aquela região, e o Josafá é fruto desse ambiente. Gente que não fez nada para merecer um pai abusivo, mas foi criado numa casa como essa. Gente que não fez nada para merecer um abuso sexual, mas que sofre até hoje as dores dessa violência. E não foi por sua causa, não foi porque você era desobediente, ou porque era sensualizado aos 9, 10 anos de idade, não era isso, é fruto do pecado. Existem coisas que nós não conseguimos evitar na nossa vida, e não é culpa nossa, e não é por causa da nossa desobediência. Josafá estava bem, Josafá estava servindo ao Senhor, Josafá tinha um coração voltado a Deus, e mesmo assim teve que lidar com uma batalha inesperada. E aí o que ele faz? Ele faz o que ele não fez quando o Acabe o convidou para batalhar ao seu lado. Ele faz o que ele deveria ter feito antes e pagava os prejuízos ainda na sua própria vida e na sua própria história. Olha só o que ele faz no capítulo de número 20, o versículo de número 12. Ó nosso Deus, não irá o Senhor julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa batalha não é minha. Não fui eu quem a chamei. Não fui eu quem a pedi. Senhor, se essa batalha não é minha, o Senhor não vai julgar a minha causa? Se não é fruto dos meus erros, das minhas pisadelas falsas, o Senhor não vai estender a tua mão para cuidar da situação? Eu não vou entrar nessa batalha sozinho, eu não vou fazer o que eu fiz junto com Acabe, eu estou na tua dependência. Senhor, eu não tenho força, não tenho exército, não tenho livro de autoajuda, não tenho palestra motivacional, não tenho terapia que me ajude, Senhor. Eu preciso de Ti nesse momento, não tem como eu reagir a essa ameaça. É tudo o que a gente deveria fazer na nossa vida. Quando algumas notícias e algumas batalhas nos afrontam e nos convidam para o fronte de combate. Consultar a Deus, se prostrar, se ajoelhar, dizer: Senhor, eu não entendo que essa batalha eu provoquei, mas eu estou na Tua presença, é o Senhor quem vai julgar minha causa. Não fui eu quem fiz este desarranjo na empresa, mas o Senhor vai julgar a minha causa. Não fui eu quem baguncei o meu casamento, mas o Senhor vai julgar a minha causa. Não fui eu quem estraguei a minha juventude, mas o Senhor vai julgar a minha causa. Não fui eu quem fiz este ato imoral, mas o Senhor vai julgar a minha causa. Não fui eu quem me sujei no lamaçal da penumbra, mas o Senhor vai julgar a minha causa. É o que Josafá está dizendo: não fui eu. Eu sei que essa batalha não é minha, eu não preciso reparar danos, eu não preciso sair daqui e pedir perdão, eu não preciso me autorresponsabilizar por isso, porque me afetou, me tocou, mas eu coloco em suas mãos, está nas tuas mãos. Faz sentido para você o que a gente está falando aqui essa noite? Você consegue compreender e entender isso? Que existem coisas que estão acontecendo na sua vida que você precisa levar a Deus? E fazer essa oração de consagração, dizendo: Senhor, essa batalha aqui, só o Senhor para cuidar, porque se eu não a causei, não sou eu quem a posso resolvê-la, ou consertá-la. E então, Deus responde. Porque, aliás, irmãos, Deus sempre responde a nossa oração. Ele sempre diz o que devemos fazer. E Deus responde no capítulo 20, o versículo de número 15. Assim diz o Senhor. Como eu gosto dessa palavra. É o que Deus está falando para você aqui essa noite. Não é o pastor Denis, não é o ministério de louvor. É a palavra de Deus dizendo para você: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Deus não diminui o problema, ele diz: o exército é grande mesmo. A coisa está feia. Você imagina, o Josafá fazendo a oração e de repente vem uma palavra. E aí o profeta fala: o Deus está dizendo o seguinte, a coisa está feia. É grande demais. Rapaz, vocês estão perdidos. Mas a palavra continua. E é aqui que vem o segredo. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não fiquem com medo, não porque a batalha é pequena. Não é porque a luta
é uma luta incipiente, inofensiva. O que Deus está dizendo não é diminuindo a gravidade do negócio. Deus está dizendo, não tenham medo, não desanimem, porque essa batalha não é de vocês. Isso me faz lembrar Êxodo capítulo 14. O povo de Israel sai do Egito e eles começam então a sua caminhada para a liberdade. Quando eles chegam no entroncamento entre o Mar Vermelho, o deserto da Judéia, ou melhor, o deserto do Egito, e do lado esquerdo tinha as cordilheiras do Egito, eles estão enclausurados e o exército egípcio atrás, o povo começa a murmurar, ai, o que a gente foi sair do Egito? Ai, eu sabia que ia morrer no deserto, ai, devia ter ficado lá comendo batata e óleo de poró. Começaram a reclamar de um monte de coisa. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Deus diz para eles o seguinte: o Senhor batalhará por vocês e vocês se calarão. Eu acho linda essa mensagem. Tipo assim, dá para calar a boca? Porque é eu quem faço essa batalha para você. Essa batalha não é sua. Não foi você que saiu do Egito. Eu te tirei do Egito. É minha responsabilidade lidar com o exército do Egito. Não é sua. É a minha responsabilidade lidar com essa trauma, com essa dor, com essa aflição, com essa angústia, com essa tormenta, com essa tempestade. É a minha responsabilidade, não é sua, a batalha é minha. Dá para você diminuir a murmuração, o desespero, dá para você confiar. Deus está dizendo para Josafá, essa batalha é minha, porque a batalha é grande demais para vocês. E sabe o que eu aprendo e o que eu gostaria de compartilhar com você aqui essa noite? Se a batalha é grande demais, ela não é sua. Você entendeu? Se a batalha é gigantesca, significa que não é sua. Eu quero deixar isso aqui em alto relevo para você aqui nessa noite. Se a batalha é grande demais, significa que ela não é sua. Se você não tem força para vencer essa batalha, ela não é sua. Se você não tem armas e recursos, não é sua. Se você não tem disposição suficiente, ela não é sua. É a batalha do Senhor. Só que não é fácil entender isso. Na nossa mentalidade ativista e nossa mentalidade autônoma, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver isso, eu preciso ir lá falar com fulano, eu preciso dar de dedo na cara, eu preciso bater na mesa, eu preciso virar a mesa. Será que você precisa fazer isso? Essa batalha é sua. De ir lá tirar limpo, de ir lá e emitir uma coisa judicial. Essa batalha é sua mesmo? Ou é o Senhor quem vai fazer algo por você? Foi você que se colocou nela? Ou o Senhor permitiu de alguma situação e Ele está no controle e Ele vai fazer a obra na sua vida? Você se permite ser trabalhada por Deus na sua infância, na sua história, no seu passado? Você se permite ser trabalhado por Deus nas tempestades, nas tormentas, nos desertos da vida? Porque se é grande demais, não é sua. A palavra de Deus diz, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior, portanto Ele é maior que a sua batalha. Ele é maior que a batalha que te aflige. Ele é maior do que todas as coisas. Tá bom, vai surgir meio clichê, mas não dá para deixar de citar isso, não é verdade? É clichê, todo mundo diz, mas poucas pessoas entendem. Não diga a seu Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. É exatamente isso que a Bíblia diz. Deus é maior que a sua batalha. Se você não tem força e recurso para ela, é que não é sua. Então a minha pergunta para você é, como é que você vai se posicionar? Porque tudo é uma questão de posição. Onde é que você vai se colocar nessa batalha? No front? Arregaçando as mangas? Fazendo o seu papel, dizendo, deixa comigo, eu vou resolver, eu vou dar de dedo, eu vou... Será que é você? Ou será que você precisa só estar do lado certo da batalha? Porque talvez você esteja lutando sozinha e ainda não se colocou do lado certo da batalha, que é o Senhor quem batalha por você, e você se calará. É tão difícil a gente descansar nisso. Mas quando a gente sabe a turma que a gente está, a gente confia. Eu convido você a vir para a turma de Deus e descansar na palavra de Romanos 8:31 que diz, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? A gente está da turma certa, gente. Isso me faz lembrar o meu amigo Santo Célio Camparim. Quem sabe ele assiste isso pela internet, amigo da minha infância. É muito legal. A gente era uma turma de meninos no colégio e volta e meia a gente entrava em encrenca. Por causa do futebol, coisa de adolescente. A maioria de nós tinha 40 quilos, 50 quilos no máximo. Mas o Santo Célio tinha 100 quilos. E ele era briguento. E ele era fortão. Era um problema entrar em encrenca na escola. Mas era bom ser amigo do Santo Célio. Eu estava no grupo que era amigo do Santo Célio. Eu não tinha medo de encrenca nenhuma. Porque eu sabia que eu não conseguia me defender na saída. Mas o Santão, como a gente chamava. O Santão. O Santão aparecia no corredor, a gente só entrava atrás dele. Resolvia o problema. Que coisa linda é quando a gente sabe do lado que está, irmãos. Que coisa linda é a gente saber quando tem alguém que nos protege, que é maior do que nós. Tá certo, às vezes eu era um pouquinho encrenqueiro, um pouquinho mala na minha adolescência. Não, eu estou chamando você a ser mala, encrenqueiro e encontrar problemas na sua vida. Mas se os problemas te encontrarem, se esconda na presença de Deus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde atrás do poder de Deus, esse será guardado, esse poderá dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, do lado certo da batalha, eu estou com o Deus que luta as minhas guerras. Este é o nosso papel. Esta é a nossa atividade. Por isso, eu queria perguntar uma coisa para você, para a gente encerrar essa noite. Você seria capaz de parar de lutar? Pergunta complicada, né? Porque você já veio muitas vezes aqui, a gente até disse, lute, não desanime, não pare de lutar, mas eu quero fazer uma pergunta diferente hoje para você. Nessa batalha que você está, que suas armas são menores, e que o seu Deus é muito maior, e que não é sua, você teria coragem de parar de lutar? Você conseguiria parar de lutar somente para confiar? Porque é isso que não é fácil. Salmo 46, versículo 10. Silenciem, aquietem e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra, eu sou exaltado entre as nações. Não é fácil se aquietar, um coração perturbado e hiperativo como nós temos. Não é verdade? Mas eu queria convidar você aqui essa noite a parar de lutar. Com as suas armas, com a sua força, do seu jeito, na sua capacidade. Pare de lutar com as suas armas e descanse na promessa de Deus. O convite para você hoje começar uma campanha de oração é vir para descansar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu vou fazer 7 semanas de oração. Eu vou fazer o meu propósito de descanso. São 7 semanas para parar de lutar do meu jeito e confiar no jeito do Senhor. Não é fácil, mas é uma disciplina pedida pelo Espírito Santo ao seu e ao meu coração. Tem batalhas que não são suas, são dele. Entregue para ele. As que você tem recurso, vai e lute. Mas as que não são e que são maiores do que você, entregue ao Senhor. E sabe qual é o sinônimo de entregar e confiar? Sabe qual é o sinônimo? A continuação do texto. E eu finalizo aqui com este versículo lindo. Versículo de número 20. Josafá então entendeu que a batalha não era dele e disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem, louvassem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Imagina só, colocou o time de adoração na frente da infantaria. Com aquele cântico: deem graças ao Senhor, porque o seu amor é leal e dura para sempre. Quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Não pegaram espada, não pegaram arma, não entraram no fronte de batalha, só precisaram cantar louvores. Isso é confiar. Eu sempre imaginei que esse texto estava falando sobre colocar a adoração na frente. Mas a palavra adoração na Bíblia é muito mais do que cantar. A palavra adoração é colocar o foco em Deus. O que Josafá está chamando o povo para fazer é o seguinte: parem de olhar para a arma, parem de olhar para o exército, parem de olhar para o exército, parem de olhar para as estruturas, parem de olhar para o medo e vamos olhar para o Senhor. Ele volta à oração antes,
porém os nossos olhos estão postos em Ti. A adoração muda o foco. Por isso eu convido você a voltar terça-feira que vem. E não desistir de buscar ao Senhor. E trazer alguém com você para mudar o foco, tirar do problema, tirar da incapacidade, tirar do recurso próprio, tirar da autossuficiência e aprender a colocar em Deus. O seu negócio está difícil, as coisas estão amarradas, você percebe que a sua vida não flui, parece que não tem satisfação. Tire o foco e coloque naquele que luta as suas guerras e que vence as suas batalhas.